Eu vou trazer para vocês agora uma visão geral do método, que é explicar para vocês o que é que eu faço para o meu cliente desde o início até o fim. A gente começa sempre com um planejamento, e esse planejamento é a base essencial para garantir que cada etapa da imigração ocorra de forma estruturada, eficiente, aumentando as chances de sucesso de transição para Portugal. Então, a fase de planejamento, ela vai importar basicamente em dizer para a pessoa que olha, você está vindo para Portugal, a gente vai dar início ao teu planejamento. Ele é um planejamento que é um pouco complexo e que esse planejamento ele vai ter um cronograma, ele vai ter que respeitar esse cronograma. Eu preciso saber se você está pronto para respeitar o cronograma, se você tem tempo para isso, se você tem dinheiro para isso, se você já começou a pensar o que é que você vai fazer com os móveis que você tem na sua casa, se você já começou a pensar o que é que você vai fazer com o seu emprego que você tem, se você sabe quando é que você vai fazer o teu aviso prévio, vai dar o teu aviso prévio para você mudar de país, se você já conversou com o teu empregador, se você vai ter uma saída tranquila ou se nesse meio período ele realmente não vai aceitar, não vai fazer com você um acordo, daqueles 40% ali do FGTS, isso vai fazer com que você desista, porque você estava contando com esse dinheiro. Enfim, a fase do planejamento é justamente essa, é preparar a pessoa para iniciar essa fase, para iniciar isso. E a partir desse momento é que você vai entregar o cronograma para essa pessoa. Entregou o cronograma para ela saber o que é que você está pedindo para ela, vocês têm que ter tomado a decisão do visto, que é o segundo ponto. A escolha correta do visto é crucial, é necessário entender as opções disponíveis e como cada uma se encaixa nos objetivos e perfil de cada imigrante. Tomou a decisão sobre o visto, você já está com aquele cronograma ali e passou para o ponto de execução documental. Eu já sei qual é o visto que o meu cliente vai aplicar. Ele já tem um cronograma completo. Nesse cronograma completo, você já vai estar entregando para essa pessoa também quais são as datas que ele tem que estar entregando essa documentação para você, qual é o período que você precisa para deixar a documentação pronta e enviar para ele de volta para ele fazer a solicitação do visto, encaminhar tudo isso pelos correios para a VFS, ou então fazer uma marcação, entregar pessoalmente, enfim, seja qual for o método que você vai utilizar. Depois dessa execução documental, ele te entregou tudo isso, você entregou tudo isso para ele, mandou essa documentação toda organizada, todos os documentos que exigem, garantem que o processo seja realizado sem contratempos, evitando erros e atrasos que possam comprometer a imigração planejada. Você passou dessa fase aí, é só esperar. O visto da pessoa vai ter um resultado, uma hora ou outra vai ter um resultado, e no meio desse resultado você vai precisar manter a continuidade legal, manter a regularidade da situação legal é fundamental para evitar surpresas e garantir que todos os direitos sejam respeitados durante a permanência em Portugal. Isso quer dizer que, seja no momento da solicitação do visto, enquanto a pessoa está esperando, depois que você fez ali a solicitação, ou então depois que ela entrou em Portugal, ela vai ter que ter em mente que ela vai ter que continuar legal da forma como ela estava, quando ela fez a solicitação do visto. A pessoa está entrando aqui em Portugal com visto de estudo, está entrando com visto D7, está entrando com visto de trabalho, seja qual for o visto que ela está solicitando, a partir do momento que ela enviou a documentação para a VFS vai fazer aquela primeira triagem e mandar para o consulado, pode ser que o consulado, sim, peça para essa pessoa novos extratos bancários, nova documentação da empresa, peça até mais documentos. Então ela tem que manter tudo isso. Até os extratos bancários atualizados dela, eles podem pedir mês a mês, podem pedir 1, 2, 3, 4 vezes, então ela tem que manter todo esse dinheiro lá do visto D7 na conta dela. Entrou aqui em Portugal, ela entrou com um visto de trabalho, ela vai ser uma trabalhadora subordinada, ela tem que continuar nesse mesmo caminho de trabalhador subordinado. A gente não tem mais a opção de fazer a troca para um trabalhador independente, porque o visto de trabalhador independente é o visto D2, é outra situação. Então a gente não precisa, de forma alguma, mentir para o nosso cliente e dizer para ele que depois que entrou em Portugal ou depois que saiu o visto, as coisas podem seguir do jeito que ela quiser. Não pode. Tem que ter continuidade legal. E por último, o plano de contingência, né? É interessante e é importante que você prepare o seu cliente para contratempos que poderão surgir e que você tenha um plano de contingência preparado que permite lidar rapidamente com imprevistos que possam surgir ao longo do processo, assegurando a continuidade do projeto imigratório.
Então, se a pessoa tem um plano de vir para Portugal e você tem todas as opções, você tem um leque de opções aqui na sua mão, você tem que ter um plano B, você tem que ter um plano de contingência, porque se o primeiro não deu certo, a pessoa ainda vai continuar com a vontade de vir para Portugal. E se não for você que vai fazer essa imigração dela, vai ser outra pessoa que vai fazer, porque ela não vai desistir de vir para cá porque não deu certo um visto. Ela vai continuar com esse sonho, ela vai procurar outro profissional e vai dizer que a culpa foi sua de não ter conseguido, e o outro profissional, se ele tiver um plano de contingência, ele vai conseguir sim trazer ela. O mapa completo ele vai estar disponível para vocês aqui embaixo dessa aula, e esse mapa completo ele compreende toda a jornada imigratória. A jornada imigratória ela começa com a decisão, que é escolher o visto adequado e definir os objetivos. Esse mapa aqui é um mapa para você que está me assistindo, você que está me acompanhando. Preparação, reunir todos os documentos necessários e informações relevantes para você poder preencher os formulários, para você poder reunir toda a documentação, saber até mesmo a senha do Gov da pessoa. Se a pessoa não fizer a solicitação do PB4 por você, você vai ter já que ter essas informações. E eu vou deixar aqui nessa aula um checklist completo do que é que você tem que saber da vida dela, quais são os documentos, quais são os acessos que você tem que solicitar, vai estar tudo embaixo dessa aula. Visto, solicitar e obter o visto apropriado junto às autoridades competentes, é o terceiro passo. Entrada em Portugal, planejar a chegada e os primeiros passos em Portugal, é isso que você vai fazer. Pós-chegada, adaptar-se ao novo ambiente e começar a integrar-se à sociedade. Você vai dizer para essa pessoa quando é que ela vai fazer, por exemplo, a solicitação do cartão de passe dela, quando é que ela vai fazer a compra do primeiro plano de telefonia dela e quais são os valores atuais, quais são os tipos, quais são as operadoras que estão disponíveis aí para ela fazer isso. Regularização, assegurar conformidade com as leis e regulamentos de imigração. Você vai assegurar que essa pessoa esteja cumprindo todos os requisitos para quando ela chegar na data da visita na AIMA, que é o próximo passo, acompanhar o processo de regularização e cumprimento das normas locais, ela já tenha tudo. Então a gente faz um acompanhamento do nosso cliente desde a tomada de decisão, passa pela preparação, solicitação de visto, entrada em Portugal, pós-chegada, regularização e, por último, AIMA, para ela ter o título de residência dela. A gente tem que acompanhar todo esse processo. O mapa completo da jornada é você que vai ter em mãos. Eu vou passar para você o mapa completo aqui embaixo dessa aula e você vai saber o passo a passo para poder regularizar o teu cliente. Só que aí você vai precisar não só decorar, você vai precisar comer esse mapa, porque você vai ter que saber o passo a passo para você poder dar a orientação correta para o teu cliente. As etapas da imigração eu vou destrinchar um pouco elas aqui, mas elas serão melhor compreendidas ao longo dos próximos módulos, porque a gente vai precisar se antecipar a cada possível barreira que possa aparecer. E você sabe que vão aparecer diversas barreiras. Na etapa de decisão, a gente fala da decisão correta do visto, que é crucial, pois ela determina o caminho que você seguirá na sua imigração, afetando cada etapa subsequente do processo. A tomada de decisão sobre o visto ela é essencial, porque é a partir daí que você vai passar o checklist para a pessoa, para ela te trazer a documentação completa. A preparação, ela depende da decisão, né? Tomou a decisão, a preparação é preparar aquela documentação, fazer a pessoa fazer o pagamento de todas as taxas que são necessárias, informar para a pessoa quais são os custos do processo, fazer com que ela assine toda a documentação da forma correta, coloque tudo aquilo dentro do envelope, envie, faça tudo isso. Toda essa parte de preparação aí é o que envolve essa segunda etapa do processo. A solicitação do visto é a terceira, solicitação e acompanhamento do visto, né? Porque pode ser que o teu cliente ele receba e-mails da VFS, receba e-mails do consulado solicitando mais informações, correção de documentos, tudo isso. A solicitação do visto, ela deve ser feita com atenção, cumprindo todas as exigências, pois qualquer erro pode resultar em atraso ou em deferimentos indesejados. Vamos agora, chegou o visto, né? Tá ali, tá bonitinho, graças a Deus conseguimos o visto da pessoa, vamos para a entrada em Portugal, que requer planejamento logístico como passagens aéreas, acomodação, normas de imigração. Passagens aéreas são essenciais. Vai prezar de passagem de volta, sim ou não? Por que não vai prezar? Tem que explicar para o teu cliente, porque muitas vezes o atendente que está ali atendendo ele, a pessoa, o policial que está ali na frente, não tem conhecimento sobre a lei.
E ele pode passar por um perrengue, pode responder uma pergunta errada, porque pelo nervosismo de estar ali na frente de policiais, tem pessoas que não têm nervos nem mesmo quando estão corretas, quando estão totalmente legais, ou então que já passaram por outras situações anteriores. Mas as passagens aéreas, elas são muito importantes até mesmo para aquele teu cliente que precisa dar uma volta, que precisa entrar por outro país para passar na imigração lá em Madrid, por alguma estratégia que você tenha utilizado, mas elas são um ponto super importante, o acompanhamento disso. E é outro ponto que você pode lucrar também se você tiver parceria com alguma empresa, alguma agência de viagem. A acomodação, ela é necessária nesse momento de entrada aqui também, porque você vai definir junto com o teu cliente, você vai poder vender para ele um processo de relocation, se você fizer, se não fizer e tiver uma parceria, fala comigo também, que a gente pode indicar para você uma parceria que faça com que você ganhe nesse momento da acomodação. Se a pessoa não tem um relocation, onde é que ela vai ficar? Se não vai ficar na casa de um familiar, vai ficar no Airbnb, vai ficar em algum lugar provisoriamente para começar a fazer umas visitas, o que é que vai ser feito? E essa pessoa que vai ficar responsável, ele vai ficar responsável pela acomodação, a empresa vai ficar, tem que fornecer para ele um comprovativo para ele poder entrar em Portugal. Ele vai ter que apresentar essa documentação quando for entrar, quando for passar lá pela imigração. Então a acomodação é super importante. E ficar sempre atento às normas de entrada, por quê? Porque elas mudam e porque as pessoas têm que saber o que é que precisam apresentar e a forma como precisam conversar com aquela pessoa que está fazendo o atendimento delas. Vocês sabem que no aeroporto, quando a pessoa chega no aeroporto para conversar com aquele atendente, com aquele policial, ela está numa zona ali que não é propriamente o país, aquilo dali é uma zona neutra, e dentro daquela zona neutra ou ela passa ou ela volta, ou ela fica numa salinha esperando uma decisão sobre a entrada ou retorno dela. Então, ela tem que respeitar todas as normas, ela tem que estar com o visto dela bonitinho, ela tem que estar com o passaporte válido, ela tem que estar com os requisitos do visto, por exemplo, se for um visto de trabalho, ela tem que ter o contrato de trabalho, o alojamento dela tem que estar válido, né? A reserva de alojamento dela, o contrato de arrendamento, seja o que for, tem que ser válido. E se precisar, se for necessária mais alguma documentação, ela tem que estar pronta para apresentar. Tá bem? Essa é a parte de entrada em Portugal. Depois a gente passa para o pós-chegada. Chegou, passou por esse processo lá no aeroporto, o que é que ela vai fazer? A fase pós-chegada é crítica. Muitos imigrantes enfrentam desafios administrativos que podem causar estresse e confusão, resultando em atrasos na adaptação no novo ambiente. Os documentos essenciais, NIF, NIS, ela já tem, já solicitou antes, vai solicitar quando chegar, vai solicitar sozinha, vai solicitar junto com você, como é que vai acontecer isso daí? Essa pessoa, ela já tem que chegar aqui pronta, por quê? Porque ela vai chegar louca para conseguir um emprego, louca para conseguir uma casa. E se você não explicar para a pessoa quais são os requisitos que ela tem que ter, por exemplo, para arrendar um imóvel, essa pessoa vai soltar os cachorros em cima de você, porque ela vai chegar aqui e ela vai ficar onde? Vai ficar na rua? Ela vai encontrar dificuldades para conseguir um apartamento, ela vai encontrar dificuldades para conseguir um emprego, se ela não tiver um NIS. Então, o pós-chegada é muito importante, é uma fase crítica que faz com que a grande maioria das pessoas ou perca todo o sentido, todo o fio da meada, perca todo o cronograma que você preparou para ela, ou ela fique muito tranquila, fique muito bem, muito agradecida pelo trabalho que você está prestando. Parte da AIMA. O ato de imigração... A AIMA. A AIMA é um ponto que é super importante que você tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque é nesse momento que o teu cliente vai prezar que você esteja perfeitamente atualizado, certo? As regras mudam sempre. A AIMA é um órgão administrativo que tem suas próprias regras, que faz suas próprias regras e que toma decisões discricionárias, ou seja, ao bel prazer dela. Então, lá na visita da AIMA, o teu cliente ele vai passar por uma nova avaliação com um atendente que muitas vezes vai exigir coisas além do necessário. O teu cliente vai ter que saber se sair. Se ele não tiver com você junto, você tem que pelo menos preparar ele para passar por aquilo. Nós, do nosso escritório, nós sempre passamos para o cliente
antes da visita da AIMA, uma semana, 15 dias, um mês antes, tudo que é necessário. Esse cliente vai ficar pronto para se preparar. Se ele quiser que a gente faça uma avaliação completa da documentação, a gente manda a lista. Eu mandei a lista ali para o cliente, todos os documentos que estão sendo solicitados naquele momento. Se ele tem a documentação ou não, se ele quiser me contratar para fazer a análise desses documentos, eu já vou cobrar, certo? Se ele quiser que eu vá pessoalmente, presencialmente com ele, lá na visita da AIMA, eu vou cobrar também outro valor. Mas a lista de documentos não tem problema você fornecer para o teu cliente, porque se ele prezar, se ele tiver dúvida, se de alguma forma ele for passar por essa entrevista e não souber nem que ele precisava daquela documentação, vai terminar sobrando para você. Porque tem muita informação desencontrada, tem muita coisa que as pessoas às vezes dizem assim: ah, mas eu não sabia, foi falta de informação. Aí os outros vão chegar e vão dizer para ela assim: mas quem foi que te ajudou? Você veio para cá por meio de quem? Quem foi a pessoa que fez a tua assessoria? Aí vai dizer que foi você, vai dizer que você não avisou para ela que precisava disso, daquilo. Olha, meu conselho é: avisa o que é que essa pessoa precisa. Se ela precisar de uma análise de documentos, aí você vai ganhar. Mas pelo menos avisar o que ela precisa é necessário. Depois vem os indeferimentos, né? Os indeferimentos podem ser de pedido de visto ou de autorização de residência, mas eles são super frustrantes e desanimadores. Falta de conhecimento sobre requisitos pode resultar em falhas. Estar preparado é essencial para evitar essa armadilha. O indeferimento, eu chamo ele de armadilha aqui dentro desse slide. Por quê? Porque o indeferimento muitas vezes ele não é uma culpa sua. Às vezes você fez a solicitação perfeita, tá tudo bonitinho ali, mas eles estão indeferindo vários vistos para poder saber se você realmente quer entrar em Portugal. Eles estão fazendo alguns indeferimentos, por exemplo, de visto D1, a empresa estando totalmente correta, mas dizendo que eles não têm certeza quanto a necessidade de contratação, a fidedignidade daquele contrato de trabalho, ou eles não têm certeza absoluta se a finalidade que está sendo aplicado o visto é a finalidade correta, de alguma forma. Então, assim, esses indeferimentos, eles podem acontecer mesmo que você apresente toda a documentação correta, e você vai ter que saber persistir. Você vai ter que saber fazer uma defesa muito bem montada, e nós vamos ter módulos só para isso, só para falar sobre defesa de indeferimento, seja na solicitação do visto, ou seja na solicitação dos títulos de residência, certo? Silêncio administrativo. O silêncio administrativo acontece quando não há resposta de autoridades competentes. Isso pode causar ansiedade e incerteza, reforçando a importância de acompanhamento contínuo e proativo. Essa parte do silêncio administrativo nós também tratamos aqui, porque é um erro comum e é onde muitos profissionais travam. A gente sabe que um visto ele pode demorar a ter uma resposta, e aí? Qual vai ser o remédio jurídico que você vai utilizar? E se o teu cliente fez visita lá na AIMA já faz 3, 4 meses e não chegou o título de residência dele, qual é o remédio jurídico que você vai atualizar? Quais são as atitudes que você vai tomar? O que é que você vai fazer diante disso? A gente vai explicar aqui também. E também tem dicas e alertas. Ao enfrentar essas dificuldades, é recomendável documentar cada etapa do processo. Isso facilita a resolução de problemas e garante que todos os detalhes sejam acompanhados adequadamente. Nesse dicas e alertas aqui, e essa parte de documentar tudo o que você está fazendo, eu vou deixar um prompt para você aqui, para você criar um projeto lá dentro do teu ChatGPT, que é uma das IAs mais utilizadas, eu também gosto muito de utilizar. Eu vou deixar para você já um prompt que vai fazer o acompanhamento daquele teu cliente. O cliente tal tem toda essa documentação, tudo isso aqui foi enviado, tivemos essa resposta aqui do cliente na data tal, faço o acompanhamento de quantos dias o cliente está aguardando o visto dele, quantos dias o cliente está aguardando o título de residência, quando é que eu vou ter que fazer, por exemplo, ter que tomar a atitude de ir até o CLAIM para recolher informações sobre o título de residência daquela pessoa, porque não saiu ainda. Eu gosto de fazer isso para dar um acompanhamento personalizado para o meu cliente, para fazer com que ele saiba que eu estou ali de olho no processo dele, mesmo que de longe, né? Mesmo sabendo que tudo aquilo, aquele processo já começou, que ele já está passando por aquilo, eu não esqueci dele. E é isso, o mapa completo está aqui para vocês. A gente vai para a aula 4 agora. Na próxima aula a gente vai passar para planejamento financeiro e cronograma realista, que é a nossa última aula desse módulo introdutório aqui.
ela é uma aula super importante porque ela traz a realidade para o teu cliente, traz a realidade para você. Se você vai fechar com aquele cliente ou não. Se ele consegue entrar em Portugal ou não. Se é daquele cliente ali que você está precisando nesse momento. Porque às vezes, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos escolhendo mal um cliente, porque nós escolhemos também trabalhar com aquela pessoa, trabalhar no caso daquela pessoa. Nós somos autônomos, nós somos independentes para escolher se trabalhamos ou não. Então é você que faz uma escolha do teu cliente, não é só o cliente que faz a escolha do profissional. Vamos lá e eu vejo vocês na próxima aula.